Está chegando. A noite mais inesquecível de todos os tempos. Fortaleza recebe agora a Triune Group, um movimento vivo de conhecimento, de network, de inovação, um evento. Uma noite pensada para empresários que desejam conquistar autoridade, posicionamento e lealdade. Você já se perguntou por que alguns profissionais somem e outros ficam na memória? Em uma noite muito especial, vamos lhe mostrar como ser percebido, desejado e lembrado. Quando esses três se conectam, a sua marca sai do invisível e se torna inesquecível. Com a identidade definida, vem a pergunta: como ser percebido como autoridade? Posicionamento cria base. Autoridade amplia a confiança. Experiência memorável transforma em lealdade. Junte-se a nós nessa noite memorável, com muito network, troca de experiência e aprendizado. Um encontro feito para quem não espera o futuro, mas constrói o presente. Triune Group, o começo de uma nova história empresarial. O futuro já começou. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. Estamos em outubro, nós temos em outubro o Dia do Médico e eu preciso falar algo para vocês. A medicina tem passado por grandes desafios ao longo de toda a sua jornada. Nós sabemos que é uma especialidade que é milenar. Sempre que houve a humanidade, houve a necessidade do cuidado e de cuidar da saúde e de recuperar as pessoas. Esse é um grande marco da humanidade, que as pessoas não são descartáveis. Se a gente pensar num animal, numa manada, os animais doentes, os animais que com problema, eles são descartados, eles são os primeiros a serem devorados. E um dos grandes marcos da humanidade é cuidar daquele que tem uma deficiência, é cuidar daquele que tem uma necessidade. E a medicina surgiu para isso. E ao longo do tempo a gente viu uma evolução do saber médico, uma evolução da medicina, e chegamos a um grande desafio na medicina 4.0, que envolve uma grande tecnologia, uma grande condição de diagnosticar, de descobrir doenças, estar mais específico em relação a cada uma das doenças, tratamentos muito específicos, tecnologia de ponta, enfim, a medicina 4.0 acabou afastando muito o médico do paciente. Aquele cuidado que era bem mais íntimo passou a ser relacionado à tecnologia, a respostas por IA, enfim, para diminuir os custos, né? Houve todo esse movimento tecnológico na medicina 4.0. E agora, pessoal, surge um conceito da medicina 5.0. É um resgate da antiga medicina, um resgate daquele cuidado humano, um cuidado mais próximo e um reconhecimento de que a doença não é a pessoa. A pessoa ela é muito além da doença e ela precisa ser valorizada como um todo. Então, um dos pontos da medicina 5.0 é colocar o paciente no centro, é trazer essa perspectiva. Você deve ter passado por isso, que, por exemplo, um cardiologista, ele olhava para o problema do coração e não tinha mais interesse no resto da pessoa, no corpo como um todo, na forma de pensar, no que trouxe aquela pessoa àquele momento na sala ali no consultório. E a medicina 5.0 ela vem quebrar isso. Ela vem com uma queixa no estômago, ela vem com uma queixa no dedo, mas ela é um ser integral e ela precisa de um cuidado integral. Ela vem resgatar esse conceito, essa cultura do saber médico relacionado a todo o ser, envolvendo não somente o físico, e agora incluindo também uma questão emocional e espiritual. E esse é um segundo ponto que a medicina 5.0 defende, que é essa integração, não somente do físico, como do espiritual e do emocional. Essa observação, essa interligação
entre os saberes, e essa absorção de conhecimentos além da medicina. Um terceiro ponto, claro, que a medicina 5.0 ela não vai excluir os avanços tecnológicos que a medicina 4.0 trouxe. Ela inclui isso, os diagnósticos, a alta performance da estrutura médica para um ponto mais humano. A forma de passar o diagnóstico, de declarar, de informar sobre o tratamento, tudo isso está sendo levado em consideração agora nessa nova medicina 5.0 mais humanizada. Também, claro, ela trouxe uma resposta em relação ao medo dos profissionais de saúde e também dos pacientes de que a tecnologia iria substituir as pessoas, o médico, o profissional da saúde. Claro que não, e essa medicina vem mostrar isso, de que apesar de um diagnóstico seguir um padrão, a forma de interagir não segue esse padrão. Ela precisa ser individualizada, ela precisa ser conquistada, precisa haver um relacionamento entre o médico e o paciente, precisa haver confiança, né? Não é algo como um fast food ou algo que se consiga numa prateleira. Realmente precisa se ter um relacionamento, uma interação humana. E a medicina 5.0 traz esse desafio que eu sei que você vai gostar de trazer você para mais perto do médico e levar o médico para mais perto de você. Deixar de forma mais secundária a tecnologia como ferramentas para ajudar, mas a interação como o principal ponto e você no centro. E é por isso que a gente quer trazer aqui você para o nosso consultório para ouvir a sua demanda, para ouvir a sua necessidade. Eu quero responder algumas das perguntas que eu já recebi. A primeira pergunta que já me fizeram foi: doutor, é verdade que sentir palpitações no coração sempre significa um problema sério? Quando devo me preocupar? É interessante, pessoal, que a frequência cardíaca, a palpitação, ela é um reflexo, ela é uma reação a alguma substância química ou alguma questão que o corpo está passando. Isso pode ser externo, por exemplo, se você experimentar estar parado e fazer algum exercício, polichinelo, por exemplo, ou subir uma escada de forma mais rápida, a cada 2 degraus, você vai sentir uma palpitação, vai sentir como o seu coração acelerando. Ele precisa mandar sangue para todo o corpo e ele vai aumentar essa frequência cardíaca e vai dar uma sensação de palpitação. Alguns falam como se o coração estivesse saindo pela boca. Existem outras questões emocionais que podem gerar palpitação, né? Eu falei de questões físicas, como um exercício físico, e existem também algumas questões emocionais. Essa questão emocional pode ser, por exemplo, algo relacionado a uma atração, uma paixão, vamos colocar assim. Você já deve ter sentido uma palpitação por uma paixão, né? Mas também tem a questão mental, uma ansiedade, um transtorno mental, algum tipo de ansiedade, algo que o seu corpo não está sabendo lidar, também pode gerar uma palpitação, pode gerar esse desconforto. E quando a palpitação vem sem nenhuma alteração, sem nenhuma questão emocional ou física, aí sim pode ser uma desregulação do sistema do coração, que faz com o ritmo, e aí sim fazer uma investigação e tentar recuperar. Pode ser por meio de medicamentos ou cirurgias. Uma outra pergunta que já me fizeram foi: doutor, eu tenho muitas dores de cabeça frequentes. Como eu posso diferenciar se é só estresse ou algo grave, como enxaqueca ou até pressão alta? Muito interessante, pessoal. A dor de cabeça, ela pode ser em várias partes da cabeça. Tem dor de cabeça que é só atrás, só na região da nuca. Tem dor de cabeça que é só de um lado. Tem dor de cabeça que é dos dois lados. Ela é pulsando, ela é em sentido de faca. Tem gente assim, doutor, é como se eu estivesse levando uma facada na cabeça. Embora a pessoa nunca tenha levado uma facada, né? Mas são formas de expressar e elas são realmente causas diferentes. Uma enxaqueca, ela é mais latejante e ela sempre tem uma causa. O interessante da enxaqueca é que a pessoa precisa entender o que é que causa a enxaqueca. Cada um é responsável pela sua dor. Eu, por exemplo, eu tenho enxaqueca e a claridade me incomoda muito. Então, se eu sair no sol sem óculos escuros, eu vou ter dor de cabeça. Em algumas mulheres, a causa digestiva deve sempre ser pensada. Uma constipação, uma dificuldade de metabolizar alguns alimentos pode ser causa da enxaqueca, perfumes fortes, café. O café é interessante que a falta do café pode gerar enxaqueca e tomar café pode gerar enxaqueca. Você é qual dessas pessoas? Um outro detalhe é a tensional, quando é mais na nuca, é uma sensação de peso. Essa dor de cabeça está mais relacionada a estresse ou a pressão alta. Então ela é na nuca, ela é mais a sensação de peso. Tem gente que diz assim, parece que eu estou carregando um piano. Então são essas outras referências.
E existem as dores de cabeça inflamatórias, por exemplo, só de um lado, né, relacionada a uma sinusite, a uma infecção nasal ou até algum problema ocular. Então, a dor de cabeça, o tipo, o formato e a frequência pode nos dizer qual a causa e qual seria o melhor tratamento. Uma outra pergunta, pessoal, bem interessante, é qual a importância dos check-ups anuais? Mesmo sem sintomas, realmente preciso fazer exames de rotina? Essa pergunta é muito interessante. Os check-ups, a gente precisa entender que o nosso corpo ele trabalha 24 horas por dia, produz muito metabólito, ele constrói e restos dessa construção precisam sair. E saem geralmente pela saliva, suor, urina e fezes. Então, por isso que as pesquisas, as investigações são no sangue, na urina e nas fezes. E essa investigação vai nos dar a entender o que é que o corpo tem passado, se ele tem metabolizado de forma correta, se ele tem tratado bem os nutrientes, se existe algum desarranjo. Então, realmente é interessante fazer check-up pelo menos anualmente para entender como é que está esse fluxo. Se existe algum risco, se existe algum agravo ou já um segmento de alguma doença, pensar em mudar essa frequência. Mas um check-up, mesmo sem sintomas, é muito importante para você conhecer como está o seu corpo de forma metabólica. Uma outra pergunta aqui. Doutor, ouvi dizer, olha, essa é interessante, que ansiedade pode causar sintomas físicos, como falta de ar e dor no peito. Isso é verdade? Pessoal, a ansiedade e em especial a síndrome do pânico, ela pode simular todas as doenças ou qualquer doença que exista. É interessante, uma pessoa com síndrome do pânico, uma pessoa com uma ansiedade generalizada, ela pode ter sintomas semelhantes a um AVC, ela pode paralisar a parte do corpo, ela pode desmaiar, ela pode sentir uma dor no peito forte, semelhante a um infarto, ela pode perder o movimento das pernas, das duas pernas, ficar como estivesse paralítica. Enfim, a ansiedade, ela pode gerar um incômodo muito grande e que vai gerar um desconforto ainda maior e um medo, um pavor que vai se retroalimentar. Então, se você já tem um nível de ansiedade, se você já sente algo no seu corpo repercutindo diante da ansiedade que você tem vivido, é interessante que você já procure um atendimento, um especialista, uma terapia psicológica, algumas medicações, para não chegar nesses pontos, né, de sintomas tão graves. Mas sim, respondendo à pergunta, existe uma alteração, existe uma exposição, uma apresentação física de algo relacionado ao mental, né, e ao psicológico. Olha, pessoal, essa pergunta aqui também é muito boa. Quais sinais o nosso corpo dá que não devemos ignorar de jeito nenhum e que podem indicar algo mais sério? Pessoal, um dos sintomas mais clássicos que você não pode ignorar é a febre. A febre ela não é uma doença, ela é um sintoma de que existe algo bem sério, bem um problema metabólico dentro do seu corpo. Pode ser uma inflamação, pode ser uma infecção, mas já é o corpo dizendo, olha, tem algo que eu não consigo dar conta sozinho. Inclusive, existem algumas febres psicológicas. Ela é um indicativo de que você precisa parar, reconhecer, avaliar a sua condição de saúde, às vezes por meio de exames, buscar um atendimento médico de urgência ou coisas do tipo, mas você precisa entender, saber exatamente o que está acontecendo. A febre, ela pode ser de um problema inflamatório leve ou pode ser algo tão grave como um câncer, por exemplo. Então, um dos grandes sinais que a gente precisa levar em consideração é a febre. A dor é outro sinal bem importante. A gente costuma dizer que ninguém se lembra no dia a dia do seu dedo mindinho do pé. Mas se ele tiver com uma encravada, se tiver com algum problema, você vai passar o dia todo pensando nele. Então a dor, ela tem esse efeito. Ela vai fazer com que você resguarde, que você crie uma forma de prevenir, né? Você muda o seu jeito de andar, você muda a sua postura para prevenir, para evitar a dor e o agravo daquele problema. Então a dor é um outro sintoma muito importante que você precisa levar em consideração. Qualquer segmento do seu corpo, se está doendo, você precisa avaliar. Essa pergunta é muito boa. É verdade que beber pouca água pode causar problema nos rins? Quanto de água devemos tomar por dia? Olha que pergunta interessante. Pessoal, água, líquidos precisam ser ingeridos em grande quantidade, 4, 5 litros por dia, dependendo do seu peso.
E um detalhe interessante que não é beber 1 litro de uma vez. Tem gente que passa muitas horas sem beber e depois quer beber, recompensar o tempo perdido, né? A ingestão perdida. Não é. O nosso corpo só consegue absorver a cada 200 ml a 250 ml por vez. Então não adianta você tomar 400 ml porque o corpo só vai absorver ali 200 a 250. Então, além dessa quantidade, né, a pergunta se preocupa com a quantidade total no dia. Mas, além disso, é muito importante, volto a falar, que você precisa fracionar bem essa ingesta de água. É interessante, às vezes eu digo assim, recomendo até o copinho, fazer aquele copo plástico que você vai lá e toma uma quantidade que o seu corpo realmente vai absorver. E o que você precisa é marcar os horários. Já deixa lá um alarme a cada tantos minutos, a cada tantas horas, um toque para você se lembrar, se levantar e tomar aquela quantidade de água. Às vezes na squeeze você dá lá um gole, 2, 3, 4, você não faz ideia de quanto de água você tomou, né? Ou quando é um canudo, por exemplo, você não faz ideia. Existem algumas garrafas que tem ali uma gradação, que tem uma marcação, mas o interessante é você entender isso. Você precisa tomar 4 litros ao todo, 5 litros, mas você precisa tomar 200 ml por vez ao longo de toda a jornada do seu dia a dia. E um outro detalhe, se você sentiu sede, você já perdeu tempo de beber água. Se você está se sentindo sedento, é porque o seu corpo já está reclamando da falta de água. Então tome água antes de sentir sede. E eu ainda quero ouvir muito mais sobre a sua demanda, sobre a sua necessidade. Eu quero cuidar de você. Então interage com a gente nas nossas redes sociais, o Melhor da Vida Oficial, Dr. Thiago Salles, no Instagram, YouTube. E nós queremos que você tenha o melhor da vida. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não existe. Está chegando a noite mais inesquecível de todos os tempos. Fortaleza recebe agora a Triune Group, um movimento vivo de conhecimento, de network, de inovação, um evento. Uma noite pensada para empresários que desejam conquistar autoridade, posicionamento e lealdade. Você já se perguntou por que alguns profissionais somem e outros ficam na memória? Em uma noite muito especial, vamos lhe mostrar como ser percebido, desejado e lembrado. Quando esses três se conectam, a sua marca sai do invisível e se torna inesquecível. Com a identidade definida, vem a pergunta: como ser percebido como autoridade? Posicionamento cria base. Autoridade amplia a confiança. Experiência memorável transforma em lealdade. Junte-se a nós nessa noite memorável, com muito network, troca de experiência e aprendizado. Um encontro feito para quem não espera o futuro, mas constrói o presente. Triune Group, o começo de uma nova história empresarial. O futuro já começou. Que tal cuidar da sua saúde sem sair de casa? O Mais Saúde Ceará leva atendimento médico, informação e apoio para o seu bem-estar. Agora você pode renovar sua receita médica de forma 100% gratuita, com toda a praticidade e segurança. Receitas para diabetes, pressão alta, transtorno do espectro autista, TDAH, ansiedade ou depressão. Tudo isso com atendimento no conforto da sua casa. Quer saber mais? Entre em contato conosco. A vida vale a pena. Pessoal, estamos encerrando mais um programa, está acabando a nossa participação na sua vida e nós queremos sempre deixar a sua vida melhor. Espero que o conteúdo que a gente trouxe hoje tenha sido impactante para a sua vida, tenha causado uma reflexão sobre qual o seu propósito de vida, como você pode se desenvolver mais entre as pessoas que estão à sua volta, na sua profissão, na sua empresa, talvez até encerrar um ciclo de carteira assinada e se aventurar em uma empresa, desenvolver o seu próprio negócio, seguir um sonho. Enfim, você precisa se desenvolver, você precisa desenvolver a sua inteligência emocional. Então, pessoal, espero que tenha sido suficiente, quem sabe, para você dar um basta para aquilo que lhe prendia, aquilo que lhe deixava acorrentado e para que você desenvolva realmente o melhor da vida. Espero que também a gente tenha conseguido fazer toda uma reflexão sobre a medicina, sobre o papel do médico, sobre o papel da saúde e que você também possa ser um ator essencial nesse binômio médico e paciente.
Que tenha um excelente sábado, um excelente final de semana com a sua família e não se esqueça, próximo sábado estaremos novamente aqui a partir das 9 horas. Um grande abraço e um grande beijo. O melhor da vida é viver, curtir um momento sem se preocupar, deixar na memória e não registrar apenas a câmera de um celular. O melhor da vida é curtir, sorrir, brincar com quem ainda está aqui, pois a vida é um sopro, então vamos amar. A qualquer momento memórias pode tornar a vida, a vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida é cuidar, cuidar de quem tá perto e de longe amar. Sentir um amor no peito, o coração dispara. Amar como se fosse uma joia rara. A vida vale a pena ser vivida. A vida mostrando coragem em cada despedida. O melhor da vida. Nararara, tararara. Vamos viver, vamos amar. Procurando um espaço para gravar seus conteúdos? Conheça a Luminous Play. Aqui você encontra um hub de estúdio para gravar seus podcasts, aulas, produções para TV e internet e programas de rádio. Conheça nosso trabalho e agende sua visita. @Luminous Play.